Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui como igreja. Jesus, eu quero te louvar, Jesus, pelas surpresas que o Senhor prepara para nós. Obrigada, Jesus, pelos presentes que o Senhor nos dá, sem nem nós esperarmos. Isso, Senhor, nós queremos só dizer obrigada. E, Senhor, agora, Senhor, que o teu servo estará ministrando a tua palavra. Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, se apossando dele de uma forma extraordinária. Ó Deus, que o teu amor venha fluir sobre a igreja. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, que a tua paz, que a tua graça, que excede a todo entendimento, venha ser sobre este lugar. Jesus, que o nosso entendimento, que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos para recebermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a ministrar sobre nós. Em nome de Jesus, queremos receber do teu trono, da tua água, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, é a melhor parte, né? Mais uma vez eu te cumprimento. Aqueles que eu não tive o privilégio de dar um abraço depois do culto, me procura aqui na frente para dar um abraço. Irmão Peterson, tá? Cadê irmão Peterson? Você fica sempre no meio, né, varão? Proibido de você sentar no meio. O pastor quer sempre dar um abraço nele, fica sempre no meio, o pastor não consegue chegar lá. De repente você que quer estar mais próximo do pastor, chega meia hora antes. Eu procuro chegar aqui a partir das 7 horas, chego mais cedo, mas a partir das 7 horas eu começo a dar uma volta na igreja, dar um abraço, dar um cheiro, né? Agora aqui está calor, mas eu sempre falava no frio, pastor sente frio, que pastor não tem lã. Então o pastor precisa estar perto dos irmãos para poder estar aquecido. Amados, esse mês o tema, né? Adoração, uma cultura do reino. Não precisava falar nada diante de tudo que nós já vimos, através das artes, através do teatro, aonde nós conseguimos detectar o que é uma adoração verdadeira, na qual Deus procura, que está lá em João 4, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E vimos aquele que, embora estamos dentro da igreja, mas ele se distrai. E se distrai com o quê? Com as suas atitudes. Como bem falou a irmã Lu, adoração não é somente louvor, não é somente dança. A adoração, ela nos remete ao entendimento de atitude, e a atitude, ela é diária. Um verdadeiro adorador não adora só quando está com o microfone. Um verdadeiro adorador não adora simplesmente quando ele é líder de um ministério, quando ele tem um título. O verdadeiro adorador, ele adora onde ele estiver, no seu trabalho, com o seu vizinho, na faculdade, na escola, não importa, porque ele entendeu que Deus habita dentro dele, e ele precisa dar frutos, e frutos que permaneçam. O erro do homem é achar que pode caminhar sem Jesus. O erro do homem é achar que ele pode ter 6 dias da semana, vivendo a seu bel prazer, e chegar no domingo ele botar uma roupa diferente, vir para a igreja, ouvir uma palavra, e a gente se entristece. Em muitos ministérios que perderam a essência do evangelho, vivem um evangelho de amaciar o ego. O evangelho é onde a pessoa vai ser acalentada no pecado que ela teve durante a semana, vai sair da igreja mais aliviada, vai sair da igreja de uma maneira diferente. Não, evangelho é lugar de confronto. Evangelho é o momento onde você vai deixar de fazer a tua vontade para fazer a vontade do Pai. Essa é a verdadeira adoração, querido. E é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja amar o pecador, mas a igreja tem que olhar as atitudes do pecador, se ela está em consonância com aquilo que o Pai deseja para ele. Pastor Edivaldo falou muito bem na quarta-feira, quando ele falou que se nós tirarmos as 2 primeiras letras, o A e o D da palavra adoração, nós vamos ter oração. A oração também é uma maneira de nós adorarmos a Deus. A oração é a maneira de estabelecermos a cultura do reino. E quando nós falamos de cultura, o dicionário diz que cultura são doutrinas, regras, preceitos.
que vai reger a vida de um indivíduo, a vida de uma sociedade. Então cultura é algo que você estabelece, e os irmãos que são metalúrgicos vão saber bem o que eu estou falando. As empresas hoje, elas querem estabelecer uma cultura dentro da empresa. Você vai dentro da Volkswagen, ela tem uma cultura. Você vai dentro da GM, ela tem outra cultura. Você vai dentro da Ford, ela tem outra cultura. Mas a cultura do reino é uma só. Não importa onde você tiver, a cultura do reino é uma só. E algumas coisas nós precisamos aprender nesta noite sobre o que é cultura, sobre o que é adoração. E os irmãos que estão conosco caminhando esse momento, né, que tem passado, um momento de tempestade, na qual a IBG tem passado. Deus colocou algo no meu coração no início do ano. Eu tenho tentado estabelecer na igreja uma cultura, algo que eu quero que fique conhecido no meio da igreja, uma cultura da paternidade. E essa cultura, querido, para muitos foi uma resistência. Eu sabia que eu ia encontrar, porque qualquer coisa espiritual que você tenta colocar na igreja, você vai ter resistência. No dia que nós colocamos o desejo de estabelecer o relógio de oração, eu tive resistência dentro dos próprios irmãos, próprios líderes que estavam comigo. Mas nós entendemos que quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente tem que persistir. E nós persistimos, e para a glória do Senhor, nós estamos aí, nem sei, há 6 meses, toda sexta-feira, das 6 da noite às 6 da manhã do sábado. Coisa linda, a gente vê 10, 15, 20 pessoas no horário em horário às vezes de meia-noite a 1, de 1 às 2. E a coisa linda, a gente vê a igreja orando. Deixa eu falar algo para você, se você ainda não veio no relógio de oração, você precisa vir. Por quê, pastor? Porque quando você está orando, querido, você está depositando no céu. Há situações na nossa vida que nós só vamos conseguir resistir se nós tivermos uma vida de oração. A Bíblia diz que antes de nós passarmos pela prova, Deus mesmo já nos dá o escape. Se não fosse o relógio de oração e os valentes que têm se levantado para orar, interceder na madrugada, a igreja não suportaria o vento que passou na igreja. Sabe por que a igreja está de pé? Que a igreja está vitoriosa? Porque a igreja que ora. E Deus já sabendo isso, filho, olha só, coloca o relógio de oração. Usou lá o irmão Diego, estabelece o relógio de oração. Levou a pastora Carla e a missionária Stephanie lá na Lagoinha para estabelecer o relógio de oração. Eu, ouvindo a voz do Pai, coloquei o relógio de oração. E a oração da igreja fez a diferença. A oração da igreja fez a diferença nesse lugar. Por isso, querido, ore. Pastor, mas a minha vida está tudo bem, não passo por nada, pastor, eu tenho tudo. Deus manda te dizer, ora para agradecer. Tenha um coração grato. Irmãos, a noite toda, entra carro e sai carro. Tem irmãos que é visitante, estão vindo orar. O compromisso que nós colocamos são com os ministérios. Mas qualquer um pode vir orar, o horário que você quiser. Os irmãos levantaram aqui no meio da mata um monte, tem um monte aqui dentro da mata. Você vai entrar ali, você vai... Só você e Deus, né? E alguns irmãos a gente que já viram até onça ali. Mas fica tranquilo, Deus vai te proteger, você vai ter experiência. Onça eu não vi, mas raposa eu sei que tem, que andou comendo as nossas galinhas aqui. Mas fica tranquilo, começa a orar, que a raposa some da tua presença ali. Tem um lugar lindo, se você não teve experiência, tudo dentro deste lugar. Eu sonho um dia onde que nós vamos ter a nossa torre de oração. E a IBG vai ser conhecido como lugar de oração. Irmãos de outras denominações vão vir para este lugar, não precisa entrar em mato, chácara silvestre, ir para o lugar só podendo ser assaltado. Não vai ter um lugar, uma igreja que ora. Nós vamos orar somente para a IBG, não. Nós estamos orados pelo Evangelho sendo estabelecido em Taubaté. Não importa a porta de igreja, não importa a denominação. Se veio para buscar a Deus, querido, vai ter um lugar para você orar. Então louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem entendido que a cultura do reino inclui oração. Mas essa cultura, querido, que eu tenho falado, que eu tenho tentado estabelecer na igreja, tem sido algo lindo. A igreja, a IBG, ela vai ser conhecida como uma igreja que vai ser governada pelos filhos. Pastor, quem vai governar a IBG daqui a 15 anos? Os filhos da IBG. Pastor, mas se converter o político, vai governar? Não. Se ele não for filho,
não governa. O governo desta igreja vai ser entregue a filhos. Filhos de Deus, filhos que buscam o caráter de Cristo, filho que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho falado isso, o problema hoje que nós estamos vivendo no nosso evangelho, isso não só em Taubaté, mas no Brasil afora, foi uma igreja que foi criando pessoas em busca de cargos, foram segurando pessoas com departamentos. Eu vim de uma origem assembleiana, passei muito tempo também na igreja batista, tradicional, e eu sei o que é isso. Muitas igrejas seguram a pessoa seguinte: você vai ser o 5º líder do departamento de louvor da igreja. Cria tanto cargos, querido, que a pessoa não sabe nem o que, mas ela é alguma coisa. E ela começa a se aprender nesses cargos, ela deixa de entender que ela é filho. E o filho não escolhe, o filho não está preocupando por cargo, o filho quer servir a Deus. E quando quando a liderança não tem uma igreja de filhos, ela vai criar uma igreja de rebeldes. Se a pessoa não entender que esse lugar aqui é a casa dele, se ele não começar a sonhar com este lugar, no primeiro manjar que ele tiver no mundo, ele larga a igreja, muda de igreja. Eu quero que essa igreja seja conhecida que os filhos que desenvolvam a gratidão, a generosidade, a honra, como princípios de vidas. Filhos que vão amar pessoas e não coisas. Filhos, querido, que vão dar vida para o ser humano e não para animais. Pessoas que vão se refugiar em Jesus, vão buscar alegria em Jesus. Como a pastora falou, o melhor amigo vai ser Jesus. O seu melhor amigo tem que estar dentro da igreja. O seu melhor amigo não pode estar lá fora. Se ele estiver lá fora, ele vai vir para a igreja, porque você, com a tua vida, com a sua adoração, através da tua atitude, tu vai trazer ele para cá. Comigo começa a fazer uma reflexão, querido. Quem é o teu melhor amigo hoje? Se o teu amigo não está aqui, é porque o teu coração não está nesse lugar. Os filhos de Deus estão nesse lugar. Os seus irmãos estão aqui. Então o seu melhor amigo tem que estar aqui. Porque a adoração são as suas atitudes. O nosso sonho é que essa igreja seja filho cheio do Espírito Santo. Filhos que não estão em busca de dons somente, mas que querem ter o fruto do Espírito Santo. Filhos que vão entender que o caráter de Cristo inclui honestidade. O caráter de Cristo inclui comprar e pagar. O caráter de Cristo inclui você entender que a vida não gira em torno de você. O seu marido não está para te servir, mas você está para servir o teu marido. O caráter de filho vai entender que o esposo não está somente para ser servido para a esposa, mas ele está para ser sacerdote e servir a esposa. Se nós entendermos, querido, o que é ser filhos, nós vamos estar preocupados com a eternidade e não com as coisas dessa terra. Se você entender o que é ser filho, vai ser tão lindo, querido, que você vai olhar para o seu líder e você não vai olhar o defeito dele como julgamento. Você vai entender que ele é um homem igualzinho a você, tem as mesmas paixões, mas ele está se entregando mais para Deus. Eu vi algo de um pastor e que eu tenho pensado nisso. Querido, a hora que tiver alguém dentro deste lugar que ame mais a Deus do que a minha vida, do que eu que estou na frente, e amar a Deus não é de boca para fora, com atitudes, eu acho que está a hora de eu passar o cargo da presidência da igreja para ele, porque ele merece. O líder, ele tem que ser um exemplo com as suas atitudes. O líder, ele tem que amar a Deus de uma maneira tão profunda que quem está ao lado dele tem que se sentir constrangido. E eu confesso que eu tenho sido constrangido por alguns líderes nesse lugar. Líderes que têm trabalhado no anonimato. Ninguém está vendo. Mas eu tenho certeza, se eu estou percebendo, eu sei que também Deus está percebendo. Querido, o pastor tem brincado com esse ministério do coração. Mas uma pessoa que fala: pastor, eu quero ser
O homem coração, só o irmão Helder sabe. É uma pessoa que nos constrange. Porque ele entendeu que servir a Deus não é estar com o púlpito, o microfone na mão, não. Ele entendeu que com a atitude dele, ele pode dar um abraço numa pessoa e mudar a vida daquela pessoa. Isso é reino. Uma igreja liderada por filhos é uma igreja que não vai entender que cada um tem uma posição no reino. Ninguém vai ficar almejando o lugar do outro. Vai entender que o apóstolo Paulo fala que a igreja é um corpo. E assim como os membros, cada um tem uma função. Eu tenho uma função no reino. Deixa eu falar algo para você profeticamente. Você tem uma função no corpo de Cristo. E a tua função não é ficar sentado no banco, julgando, observando. Não. A tua função no corpo é achar um lugar onde você possa servir a Deus. E para servir a Deus, querido, você não precisa ter o pastor para te empurrar, não. Você pergunta para o Espírito Santo: o que eu posso fazer? E a gente tem incentivado muito isso no ministério, no grupo de integração. As pessoas têm se integrado na igreja. Fala: você precisa arrumar um ministério, você precisa estar envolvido na igreja. Tem irmão que tem falado: pastor, eu observei que as crianças ficam lá, não tem ninguém para vigiar. Eu não posso ser um cuidador das crianças, ficar lá no parquinho. Falei: pode, querido, tu entendeu o reino. Tu é filho. Tu está entendendo o reino, tu está entendendo a cultura do reino. Você viu algo? Há 6 meses atrás veio um irmão aqui. Mistério que... não vou falar não, senão mistério, né? Veio um irmão aqui. E esse irmão me chamou no canto e falou: pastor, eu observei aquelas telas ali que está naquela subida da rampa. Tem uns araminhos, pastor, tudo voltado para cima. Se passar uma criança ali, pode se machucar naquele mistério ali. Pastor, estava cheio do fruto do Espírito, eu respirei. Falei: é visitante, né? Eu vou deixar. Falei: amém, irmão, nós vamos providenciar isso aí. Mas eu falei: não entendeu o reino. Se ele viu o problema, é para ele consertar. Se ele viu o problema ali, não era para ele trazer o pastor, é para ele consertar. Vai lá e conserta. O pastor não precisa nem saber. Eu sonho um dia, querido, que a cultura de paternidade, de filiação, entender que essa casa é a casa do teu pai. Aqui é a casa que você tem liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para servir, liberdade para fluir. Você não precisa de ninguém para te incentivar. Você vai pedir a direção a Deus: Senhor, o que eu posso fazer? Vai trazer para o líder, vai trazer, e nós só vamos fazer, dar direção para você, para aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu sonho com uma cultura de filhos maduros, capazes de honrar o líder, honrando cada líder, independente da liderança. Se o seu líder tem uma capacidade menor do que a tua, isso não vai impedir você de honrar ele. E a gente tem feito isso algumas vezes. Eu tenho conversado muito com o Henrique lá da Poema, e eles fazem isso. Chega uma pessoa com muito título, eles botam o cara para ser servido por aquela pessoa que tem menos condição, para ver o coração da pessoa. Você só conhece o coração da pessoa quando você dá poder, ou quando você coloca ele numa situação que ele vai ser confrontado. E é interessante que é nesse momento que muitos têm sido curados. É engano você achar que você vai trazer uma pessoa de outra igreja, e ela era pastor, vou botar pastor na outra igreja, você vai colocar ele como pastor, que ele vai ser curado. Não. Ele era pastor? Amém, vamos honrar. Mas vamos comer 1 quilo de sal. Vamos caminhar. Eu estou falando pastor porque eu sou pastor, para não falar um líder de um ministério. Querido, nós temos que entender que o reino de Deus é muito maior do que a pessoa. A cultura do reino, querido, é tremenda. E aí eu te digo como Paulo falou: sede meus imitadores. 1 Coríntios 11, verso 1. Assim como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Enquanto eu estiver seguindo Cristo, me segue. Pastor, mas como assim? Nos meus frutos. Vivemos um tempo onde pessoas estão seguindo pessoas. A igreja não entendeu. Uma igreja que tem uma paternidade, que sabe que é filho, ela não segue pessoas. Ela consegue detectar se as pessoas estão tendo atitude de filhos,
estão tendo atitude de adorador. Uma igreja que ela é ensinada em cima de uma paternidade, uma filiação, ela consegue discernir em que ponto a pessoa está no caminho e em que ponto que a pessoa desviou. Uma igreja madura, uma igreja sadia, ela não vai seguir movimento, ela não vai seguir dons, ela vai seguir o Senhor, ela vai ter uma intimidade com o Pai. E talvez alguns tenham dificuldade, eu tenho explicado isso. Querido, é como honestidade. Você pode passar 50 anos da sua vida sendo honesto. Um dia que você der um deslize e você foi pego no flagrante, você vai ser preso. Aí você vai falar assim: ah, tudo bem, eu sou réu primário, mas você vai ter que pagar, vai ter que responder diante do juiz. Não adianta você chegar lá e falar assim: não, seu Meritíssimo, eu sou honesto 50 anos, puxa a minha ficha. Ele não quer saber. Quer saber no momento. Não importa que 50 anos você foi honesto. O que eu quero que você entenda, que você seja maduro. Pastor Marco é um homem de Deus, Deus levantou, amém. Está na direção de Deus, amém. Você tem que ser meu imitador como eu sou de Cristo. Mas se o pastor Marco cair, querido, você continua. Não importa se tem 50 anos na presença de Deus, não importa se tem 30 anos na presença de Deus. Uma igreja madura, ela consegue discernir. Até hoje, pastor Marco deu fruto, agora não está dando mais. Agora, se você estiver seguindo o pastor Marco e a pastora Carla, meu Deus, papai, quem? A pastora Carla canta tanto bonito. Não, eu vou seguir a pastora Carla. A pastora Carla separou do pastor, montou uma igreja. Vou seguir ela, porque eu me encanto com o louvor dela. Vou ficar com a pastora Carla. Querido, se saiu da presença de Deus, começou a não viver mais os princípios de Deus, foge. A igreja madura, ela entende isso. E a gente vive um tempo que a igreja é a igreja menina, uma igreja de meninos, como a pastora Flávia falou um dia desse. Sabe por que às vezes o pastor precisa falar assim, ó? Quem manda aqui é o pastor. Ei, eu sou o pastor fundador desta igreja, eu sou o pastor presidente. Sabe por que às vezes o pastor tem que falar? Porque a igreja é menina. Porque é com criança que você fala assim. É criança que você fala com ela, não mexe aqui, ela vai lá e mexe. Não mexe aqui, não faz isso, ela vai e faz. Toda hora você tem que repetir, porque a criança não entende. Mas uma igreja madura, você não precisa falar isso. Todo mundo sabe quem é o pastor. A igreja que é madura não precisa ter esse problema. Uma igreja madura, ela consegue discernir que não importa o título que a pessoa veio lá de fora. Chegou aqui a igreja de filhos, ela vai observar a atitude da pessoa que está chegando. Quem chegou apóstolo, vamos ver se ele tem atitude de apóstolo. Vamos ver se ele tem atitude de adorador. Vamos ver qual foi a cultura que ele foi ensinado. Aí chega o apóstolo do lado de você, e você, opa, é o apóstolo. Aí o apóstolo começa a olhar para o opa, você está vendo aquela roupa daquela irmã ali? Esquisito. Se é uma igreja de filho, a igreja fala assim: não é filho, não é filho de Deus, não entendeu nada. A igreja consegue discernir, querido, o título da pessoa. No início do nosso ministério, nós começamos bem pequenininho lá. Veio um pastor congregar conosco. E o pastor chegava assim, e a gente não tinha essa cultura não, mas já tinha alguns filhos, anonimatos. E alguns filhos chegou para mim e falou: pastor, esse pastor aí não é filho não. Não falou assim, falou com outra palavra. Hoje eu quero estabelecer isso na igreja, essa cultura. Mas se fosse hoje, ele ia falar assim: pastor, esse pastor não é filho não. E eu perguntei por quê? Porque ele fica nos cantos com a gente, questionando tudo que o senhor fala. Ele falou comigo assim: eu quero ver o pastor fazer esse voto de não ter salário quando a igreja tiver 300 pessoas, 400. Agora está entrando um pouquinho, eu já vi isso. Não quer receber salário, mas quero ver quando entrar o dinheiro, se ele não vai querer. Esse negócio do pastor de dar comida, está dando comida agora para atrair pessoas. Quando tiver 200 pessoas, ele corta a comida. E ele disseminando no meio da igreja. Uma igreja de filho, querido, vai entender o mistério.
Uma igreja de filho vai olhar para a pessoa e vai ver a atitude nela. Qual o fruto que essa pessoa tem? Vamos olhar. Porque a igreja é madura. Nós estamos crescendo e crescendo muito. Mas vocês precisam ser filho, porque vocês vão orientar quem está chegando. Se nós não tivermos filhos aqui da IBG, pessoas que amam essa igreja, pessoa que ama a liderança, que tem aqui não só de boca para fora, vão chegar, queridos, filhos de Beliais para este lugar, e eles vão causar tumulto no nosso arraial. Por isso você tem uma responsabilidade como filho. Não importa, pastor é empresário, tem dinheiro, se ele não for filho aqui, não fica. Pastor, político é isso e aquilo, não é filho, prefiro que ele não fique, do que ficar aqui e começar a ter atitudes que não é da cultura do reino. Quero convidar, querido, você a abrir sua Bíblia comigo, em Mateus 23. Deus, querido, ensinou o caminho do paraíso, mas Adão se perdeu. Então Deus desceu do céu, tornou-se homem, para nos ensinar a voltar para casa. Só os filhos herdarão o reino. Bem-aventurados os filhos de Deus, porque eles verão a Deus. Primeira cultura do reino é se sentir filho. Primeira cultura do reino é se sentir amado do Senhor. Algumas coisas que eu estava vivendo no início do ministério, que eu louvo a Deus que quando Deus colocou, sedimentou isso no meu coração da paternidade, eu não tenho vivido mais. Chegava uma pessoa perto de mim e começava a querer me ajudar. Exemplo: ô pastor, estou vendo que o senhor está sábado vindo aqui limpar a igreja sozinho, às vezes, com 1, 2 irmãos. Eu vou começar a vir para te ajudar. Aí, aquele que não era filho, e o que eu achava que era filho, ele chegava para o irmão e falava assim: pastor, está te remunerando? Rapaz, essa igreja é rica, seja bobo não. Você já viu os carros que tem lá fora? Essa igreja é milionária. Olha os carros, que você vai imaginar quanto que entra aqui. Não trabalha de graça não. Primeiro eu falava, segundo o outro falava assim: deixa de você puxar saco, rapaz. Você puxa saco do pastor. Agora, como tem uma cultura da paternidade, é diferente. Quando a pessoa chegar para você e falar assim: você está perto do pastor, você está servindo tanto do pastor, você fala assim: não, eu sou filho. O filho, ele ama a Deus, mas ele quer também estar perto daquele que Deus levantou para cuidar das coisas dele. Eu tenho um carinho pelo pastor, eu quero estar perto do pastor. Talvez você não entenda isso porque você ainda não é filho. Aí, querido, nós invertemos o jogo. Ao invés daquela pessoa que não se sente filho, tirar aqueles que estão próximos do pastor para ajudar, agora eles vão ser confrontados que eles precisam ser filho. E talvez, querido, se você não consegue se aproximar do pastor, reveja a tua paternidade física, paternidade biológica. Porque a experiência nos mostra que quem tem dificuldade de se relacionar com seu pai biológico vai ter dificuldade de se relacionar com o pastor, vai ter dificuldade de se relacionar com Deus, porque ele é pai. Mateus 23, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos.
A ninguém na terra chameis de vosso pai, porque há só um que é vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chamei mestres, porque há um só é vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Querido, olha o segundo princípio na cultura do reino: não existe maior nem menor, porque todos são servos. Não há espaço na cultura do reino para títulos vazios e títulos que têm simplesmente para estabelecer um poder excessivo. Poucos, queridos, se pregam essa mensagem nos púlpitos, porque essa mensagem não está em moda. Eu mesmo não me lembro de ter visto nenhuma mensagem nesse capítulo 23, porque vai confrontar primeiro a liderança. Os escribas afirmavam ser os verdadeiros intérpretes da lei de Moisés. Jesus começa a dizer para eles que eles não viviam o que pregavam. Será que isso é similar nos nossos dias? Pessoas que pregam aquilo que não vivem? Claro que é. Os púlpitos estão cheios de pessoas que ficam fazendo como se fosse um espetáculo, um teatro, mas não conseguem viver aquilo que eles pregam. Jesus veio para confrontar eles, veio para nos confrontar. Eles colocavam no seu braço esquerdo ou na testa filactérios. Era uma caixa pequena que continha porções da Bíblia, em especial Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6 em diante, versículo 6, do verso 4 até o versículo 9. E eles colocavam aquilo para dizer que a palavra estava atada com eles. E aquela palavra ali em Deuteronômio quer dizer que amai a Deus sobre todas as coisas. Ensinar os teus filhos todos os dias a palavra de Deus. Os escribas fariseus também vestiam o tal talite, que era um manto, que aquele manto representava a tenda do encontro. Quando o judeu estendia o talite sobre a sua cabeça para orar, ele entendia que ele estava trazendo a tenda do encontro para ele. E era o momento que ele tinha um relacionamento profundo com o Eterno. Todo judeu, ao atingir a maioridade, para o judeu a partir dos 12 anos, ele passava por um cerimonial chamado Bar Mitzvah, que era um ritual, onde ele se tornava homem. Todo judeu tinha que fazer isso. Tinha que estar com o talite, com o manto, na hora de orar. O que Deus veio confrontar? Jesus veio confrontar, querido, que não adiantava ficar com o manto, com o externo, sendo que o interno não refletia aquilo que ele estava pregando. Os escribas começavam a alongar a franja, que significava que ele queria ser visto. Vivemos um tempo, querido, onde muitos querem ser vistos pelo homem, mas é tempo de você ser visto por Deus. É tempo de você, como filho, entender o teu lugar no reino. Entender, querido, que nós precisamos de pessoas. O pastor vai precisar de pessoas para estabelecer o reino. Não só em Taubaté, mas em Caçapava, Pinda, no Vale. Mas antes de você buscar agradar o pastor, você tem que agradar lá em cima, porque é ele que está te vendo. Ser visto pelo homem, querido, pode nos levar à excitação ou à fomentação. Mas quando nós somos vistos por Deus, isso nos gera um constrangimento. E o meu desejo é que nesta noite você seja constrangido pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está te vendo. E quando você é visto por Ele, você se constrange, você se humilha. Quando você é visto pelo homem, você se exalta, você acha que é alguma coisa. Prefira ser constrangido nesta noite, querido. Ele vai constranger filho neste lugar. Jesus vem para condenar todo título vazio. Ainda hoje nós temos pessoas que estão correndo atrás de títulos. Pastor, apóstolo. Querido, o título não quer dizer nada. O título algumas vezes vai levar a pessoa para viver aquela palavra: em meu nome fizeste isso, isso e isso. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se talvez você estivesse cuidando lá da comida, cuidando do peixinho, cuidando da horta, talvez você poderia ser livre de ouvir uma palavra dessa.
Mas como você quer almejar as coisas de Deus sem se preparar primeiro, sem ser um adorador? O que é ser adorador? Ter atitudes de um filho? Talvez aquilo que está almejando no teu coração pode te levar para o inferno. Eu conheço homens que assumiram posições que não eram por Deus e hoje estão com a vida destruída. Essa semana eu conversei com um grande, almocei, tive um privilégio tremendo de almoçar com um grande homem na cidade que eu admiro muito, pastor Admar, José Admar, da Metodista Wesleyana, vai estar pregando conosco agora em novembro. Eu estava compartilhando com ele algumas coisas, ele falou: pastor, passei por uma luta. Passei por uma luta, pastor. Pessoas que estavam comigo dividiram o ministério e falaram assim comigo: eu estou em São José, mas a hora que eu abrir a minha igreja em Taubaté, eu acabo com a Metodista Wesleyana. Pastor Admar foi para a madrugada chorar e falou assim: o Espírito Santo falou assim com ele: filho, ele não está lutando contra você, ele está lutando contra mim. Descansa. Pastor Admar falou: pastor, quando eu ouvi o Espírito Santo eu descansei. Pastor Admar falando comigo: vai ver a vida dele agora. Vai ver a vida daquele que se levantou para dividir a casa de Deus, porque ele acha que tem mais condições do que um homem que está com 41 anos de ministério. Se você olhar com os olhos humanos, tem mesmo. Ei, mas o reino de Deus não é visto com olhos humanos. O reino de Deus não é visto nem com cultura humana. O reino de Deus não é nem visto com palavras humanas. O reino de Deus é visto com adoração e com atitude. Uma igreja madura vai entender, querido. Ei, que dons é muito mais do que. Tem coisa muito mais importante do que dons. A igreja vai entender que para confiar a tua alma a alguém, você tem que ver atitude. Deixa eu falar algo para você aqui, querido. Eu te amo. A minha esposa te ama. Seria infantilidade sua estar vivendo com um pastor que já tem 6 anos de ministério, que já tem 6 anos de atitude neste lugar, você entregar a alma sua a um aventureiro para cuidar da tua alma. Deixa eu falar pra você, é meninice. Qualquer pessoa madura não faria isso. Você não faria isso com o seu dinheiro. Abrir um banco agora, um mês de vida, o banco vai te dar um rendimento maior do que o seu Banco do Brasil, que já está aí tanto tempo. Você vai tirar o seu dinheiro de um Banco do Brasil? Vai confiar num banco que nasceu agora? Por que você faz isso com a tua alma? Que é muito mais importante. Porque você ainda é menino e você precisa crescer. E é isso que nós queremos, querido, que você cresça. Eu quero que você flua, querido. Eu não quero que você fique dependente de mim, não. Nós estamos implantando através do Ministério de Famílias aqui o sacerdócio. O que é sacerdote? Você não precisa de pastor orar pela tua família, colocar a mão na cabeça da tua esposa. Você tem autoridade para colocar a mão na cabeça dela, orar e expulsar aquilo que está atrapalhando a tua vida, a tua família, querido. Estava no seminário em julho, lá com o pastor Josué Gonçalves, seminário, grandes homens pregando lá. Luciano Subirá, mais um pastor Fernandes, Estevão Fernandes, sempre esqueço o nome dele. Pastor Estevão Fernandes, senhorzinho com 65 anos, tradicionalíssimo, primeira igreja batista da Paraíba, tradicionalíssimo. A esposa dele foi acometida de um câncer, e ele contando, pastor, minha esposa cometida, eu via minha esposa chorando, gritando. A nossa igreja é uma igreja muito rica na cidade. Eu tinha os melhores médicos, tinha os melhores convênios, mas ninguém conseguia dar um diagnóstico para minha esposa. E um dia na madrugada eu vi ela gritando, chorando de dor. E ela mesmo, essa tradicional, ela tinha um óleo na cabeceira da cama. E ele chorando falou assim: minha filha, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer por você? Você quer que eu chame algum pastor lá da Assembleia?
Eu chamo o pastor para vir orar. Tem um amigo meu que é pastor, ele vem aqui, ele ora. A esposa falou assim: não me faça acreditar que eu fiquei 40 anos entregando a minha vida na tua mão. E você não é o sacerdote que tem a fé para poder ungir a sua mão e orar para a minha enfermidade e ela sai de mim. Não me deixa acreditar que você não é o pastor. E ele falou assim: meu Deus, eu fui constrangido. E ele foi lá, pegou aquele óleo, ungiu a mão. Pastor tradicional que não acredita nem unção com óleo. Ungiu a mão, eu falei: eu ungi a minha mão e coloquei na minha mão da minha esposa. Eu falei: Deus, se tu é comigo, cura a minha esposa. E ele começou a orar, e ele diz que ele começou a sentir uma presença de Deus. E ele teve uma experiência do que é ser sacerdote de Deus. Levanta, sacerdote. Levanta na tua casa. Você não precisa ficar como algumas igrejas aí, que vem, expulsa um demônio e sabendo que vai voltar 7 na vida da pessoa. Mas ele quer deixar a pessoa presa ali. Eu vou expulsar um porque eu sei que vai sair lá fora, vai voltar 7, vai ficar maior, o estado dela vai ficar pior, ela vai voltar aqui de novo, vai ficar dependente. Antes de você expulsar o demônio, você tem que ensinar a pessoa: fecha as brechas, toma atitude, seja um adorador, toma posição. Mas é muito mais fácil pedir para um guia espiritual orar por você do que tomar posição e mudar suas atitudes, mudar o seu caráter, mudar o teu jeito de agir, mudar suas atitudes. Vivemos tempos onde a pessoa vai lá, compra, eu te pago o mês que vem. Você liga para a pessoa: eu tive um probleminha, eu fui no banco, não tinha saldo. Não pode ser na segunda-feira? Segunda-feira tu liga para a pessoa: mas eu levei domingo na igreja, eu não te vi. Você estava na igreja domingo? Não, eu tive que faltar então. Eu levei na igreja, você não estava lá. Eu tive que, gastei, mas mês que vem eu te pago. Querido, uma pessoa dessa tem que se converter. Tem que se converter, não entendeu o que é ser adorador. Não entendeu que a adoração, ela remete a atitudes. O que Jesus estava querendo dizer aqui: Jesus não é contra título. A palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus diz que Deus levantou um para apóstolos, outros para pastores, mestres, evangelistas. Deus não é contra o título de pastor. E alguns desavisados: pastor, então não pode chamar o pastor de pai. Precisa, eu não quero o título de pai, mas eu quero que você tenha um carinho para comigo como seu pai. O carinho você tem que ter. É isso que nós estamos implantando. Eu quero que você tenha um carinho, assim como você não deixa ninguém falar mal do seu pai biológico. Você não pode, querido, ouvir alguém falando mal do seu pastor e você achar que está certo. O mínimo como filho que você tem que fazer: você vem cá, vamos lá conversar com o pastor? Eu estou te ouvindo, estou entendendo, mas vamos lá conversar com o pastor. Se você não aceita isso com o seu pai, eu não consigo entender. Meu pai tem muito defeito, mas eu não consigo entender alguém chegar para o meu pai hoje e falar assim: ô Marco Aurélio, seu pai, rapaz, seu pai viaja, seu pai faz isso, aquilo. Eu vou chegar para ele: calma aí, cara, você não está regulando bem? É meu pai, cara. E essa atitude que o filho tem que ter. Vê alguém falando mal de um líder, querido, tem que entender que nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. O que você tem que fazer? Calma, você está falando mal do meu líder, do irmão Jesus, está falando mal do líder da ação social, que entrega a sopa todas as quintas-feiras, lá no hospital regional, que está ajudando pessoas que vêm de outras cidades, que às vezes não tem o que comer, e a pessoa chega ali e chora na presença dele. Agora, só porque você viu um defeito, você vai falar dele para mim? Calma aí, cara, o cara é meu líder. Não, mas eu não concordo com ele, eu passei ali e vi ele ali. Calma aí, cara, vamos lá conversar com ele. Agora, eu não admito você falar mal do meu líder, não. Uma igreja de filho vai aprender a honrar, querido. Não é só o pastor, não, vai honrar todo mundo. Um filho vai honrar o pai. A esposa vai honrar o esposo. Nós estamos implantando um ministério aqui de famílias aqui, mulher única. Não cabe mais nesse lugar a mulher que se diz filha de Deus falar mal do seu esposo para outra amiga. Não cabe mais você se reunir na sua família, ali com a cunhada, e começar a falar mal do seu esposo.
Se você é filha, se você é adoradora, você vai ter atitude. Porque essa característica não acontece com homem. Homem nenhum fala mal da mulher, com nenhum outro homem. Homem que é homem, ele nem conversa da esposa com outro homem. Mas isso é uma característica feminina. Eu já vi pessoas perder o esposo porque começa a falar mal, começa a falar bem demais. Ah, meu esposo é isso. Meu esposo, ele compra flores para mim, deixa eu ir no shopping e a amiga está só de olho. É isso que eu quero. Fica só de butuca. Ah, mas eu já vi pessoas perder. Mas eu não gosto do meu esposo. Olha, o meu esposo, ele tem um apetite sexual que, olha, não dá. Ele não, e a amiga está só de olho. O meu só pega uma vez a cada 2 meses. E a boba da mulher está ali falando. Não, o meu bateu, pegou. O meu é uma maravilha. E está ela falando. Deixa eu falar uma coisa, irmã. Aquilo que é teu, que é precioso, não abre não. Guarda em 7 chaves o seu segredo. Guarda o seu segredo. Você não tem que falar da tua vida íntima para amiga, não. Você não tem que falar da tua vida íntima, nem está bom, nem está ruim. Faça como a sunamita, vai tudo bem. Tem famílias sendo destruídas por causa disso. Se não foi destruída de fato, já destruiu com quebra de fidelidade, quebra de aliança. É tempo de nós gerarmos uma igreja de filhos de Deus que tem atitude. O terceiro princípio, querido, eu não vou ler, mas você pode ler em casa. Jesus, ele começa do verso 14 em diante a bater forte. Ele chama de raça de víboras, chama de hipócritas. Ele começa a tratar os fariseus e escribas nesse nível. Hipócritas, fariseus, vocês falam uma coisa, mas vocês não fazem. 29, ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis, crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis da cidade de cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Querido, a cultura do reino não cabe hipocrisia. Se você quer viver na cultura do reino, na cultura de uma igreja, não cabe você ter uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, uma religiosidade mentirosa. Deixa eu falar algo para você, não discuta salvação com ninguém. Se uma pessoa chegar para você e falar sobre salvação, se ela tem um espírito ensinável, ensina ela. Mas se ela tem um espírito de dura servir, não discuta. Porque cabe a salvação a Jesus. Foi Ele que morreu na cruz. Não entre em discussões vãs. Jesus começa a fazer uma série de perguntas para os fariseus. Por que fechais o reino dos céus? Por que ensinas e obrigas as pessoas a fazer aquilo que vocês mesmos não fazem? Jesus está querendo chegar para os escribas, para os fariseus, e dizer assim: ninguém está autorizado a falar nada em meu nome na qual não viva. Querido, se você não tem uma vida financeira ajustada, você não tem autoridade de falar sobre vida financeira. Nós precisamos entender isso. A unção na vida do homem vem quando ele passa por uma prova e ele vence. Porque quando você passa por uma prova e você perde, vem uma decepção sobre a tua vida. A unção é você passar pela prova, vencer a prova e ter autoridade para falar sobre aquilo. Isso é unção. Se você, querido, não respeita líderes, você não tem o direito de exigir respeito de ninguém.
principalmente o seu mesmo. Se você é uma pessoa insubmissa, você não tem direito de exigir submissão dos seus filhos. Se você não consegue respeitar o teu patrão, saiba que quando um dia que você for patrão, ninguém vai te respeitar. Porque o reino dos céus, a cultura dele é estabelecida por atitudes. Aquilo que você não faz, ninguém vai fazer por você. Por isso nós temos que estabelecer a cultura na IBG, uma cultura de honra. Vamos honrar aquelas pessoas que estão do nosso lado. Vamos honrar as pessoas que nos ajudaram. Porque se tem uma coisa que não faz parte da cultura do céu, é ingratidão. Se tem uma coisa que é muito difundido no nosso meio, ingratidão. Nós expressamos a nossa ingratidão em pequenas coisas. Uma delas, na oferta. Se você é alimentado num lugar, você tem que dizimar no lugar onde você é alimentado. Você não pode, querido, ser alimentado na Assembleia de Deus, recebendo a palavra lá, agora eu vou ajudar a Igreja Batista da Graça, e sem gratidão. Você não pode estar fazendo parte de um ministério. Eu não concordo com isso aqui, eu vou pegar o meu dízimo e vou dar para o irmão, para o pastor lá da televisão, sem gratidão. Os 10% não lhe pertencem. Quer fazer ação social, faça com 90% que é teu. Porque os 10% é de Deus. Vivemos um tempo, querido, dentro da igreja, de pessoas que pegam o dízimo deles, 10%, e começam a fazer ação social. Meu dízimo é R$1.000. Eu vou dar só 500 para a igreja. 200 eu vou ajudar aquele irmão, vou dar uma cesta básica para ele. 150 eu vou ajudar meu cunhado, ele está passando por uma luta lá, vou pegar o dízimo e vou mandar para ele. Ei, querido, isso é ingratidão. Você está sendo alimentado no lugar, dizima onde você está sendo alimentado. É em pequenas atitudes que nós começamos a ver aqui que vai no nosso coração. No verso 23 ele diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando? Olha, é para dizimar, mas isso não é importante. O importante é você entender as coisas espirituais. Na cultura do reino, querido, só há lugar para os filhos. Na cultura do reino, só há lugar para os servos. Na cultura do reino, só há lugar para os sinceros de coração. Feche essa mensagem, fechando esse capítulo, no verso 37 a 39, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que estão sendo enviados. Quantas vezes quis ajuntar vocês como meus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem o nome do Senhor. Deus quer, querido, nesta noite te ajuntar, te trazer para perto. Deus quer te proteger. E a analogia que ele usa é como a galinha que quer proteger os pintinhos. Mas é interessante que eu sempre falo isso: se o pintinho estiver distante, a galinha não vai largar aqueles pintinhos ali para buscar. O pintinho precisa tomar uma atitude e vir para os braços ou para as asas da galinha, assim como você nesta noite. Se você tem se sentido desprotegido, você precisa vir para os braços de Jesus. Ele está aqui nesta noite, querido, para te confrontar. As suas atitudes, não você. Ele não quer confrontar você. Ele te ama, Ele te deseja, Ele te anela, Ele quer você perto. E talvez você fale: pastor, mas eu fui confrontado. Não foi você, foi as suas atitudes. E se hoje você deixar as suas atitudes, e se você correr para os braços de Jesus, o Ministério de Louvor já pode vir. Querido, Ele vai te abraçar, Ele vai te trazer para perto, e você vai se sentir protegido, você, a tua casa. Estabeleça, querido, na tua vida a cultura do reino. Uma cultura, querido, que vai estar pautada em atitudes. Atitudes que te mostram que às vezes o seu estilo de viver vão tem que ser deixado de lado, para que você viva e você passe a ter uma vida onde a cultura dos céus vai ser estabelecida na tua vida.
Leia, querido, na sua casa, Gálatas, fruto do Espírito, paz, amor, mansidão, domínio próprio, alegria, benignidade, bondade. E deseja viver isso na intensidade na tua vida. Deseja ter uma adoração intensa, deseja ter atitudes intensas com Deus. E eu tenho certeza que Deus, nesta noite, vai estar se alegrando da tua vida. Se coloca de pé.